Entretanto, há gente que tem pastilhas e está a fazer balões na boca. Eu estou a olhar para o outro lado, que é para dar a oportunidade a crianças e adultos que eu vi com pastilhas. E agora eu estou a dar um recado porque aconteceu muito agora. Não podemos perder a oportunidade de irmos corrigindo estas degradações que foram tomando conta de todos os ambientes da nossa sociedade. E avançando, escutamos o Evangelho. Jesus fala do Paráclito. Não sei se alguém sabe o que é isso de Paráclito. Não sabe bem o que isso é. Depois outras vezes disse que é o defensor, que é o advogado. Era assim a tradução que vinha do hebraico. E quando foi escrito o Evangelho em grego, foi preciso ir lá à procura de qualquer coisa. O importante é que Jesus, na intimidade da ceia, anuncia que aqueles discípulos já não têm outra maneira de poder entender tudo senão com a vinda do Espírito. E que ele, Jesus, já não tinha muita possibilidade de fazer muito mais com eles, porque era preciso que ele desaparecesse. Ele já não podia continuar a ser a muleta e para eles irem sempre a perguntar como era. Como tantas vezes temos dito, é na confrontação com a própria vida. E como hoje e nestes dias a Rita dizia, quando temos que tomar decisões, não é, Rita? Quando temos que tomar decisões, é aí que nós revelamos aquilo que está aqui. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. Ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho. E vós sereis congregados, não para dar só um testemunho, cada um isolado, mas dareis o testemunho certo quando souberdes estar uns com os outros, na certeza de que quando 2 ou 3 estiverem em meu nome, eu estou aí garantidamente. E se é o testemunho dele que queremos dar, é com aquela que passou o tempo escutando e também sem entender, e por isso o evangelista Lucas diz que ela guardava aquelas palavras no seu coração. E por isso é que Maria, mãe de Jesus, ao mesmo tempo que foi mãe, foi discípula. Discípula quer dizer aprendiz. E foi discípula e aprendiz ao mesmo tempo que foi sendo testemunha para nós. É com ela que nós temos que aprender o que significa escutar Jesus. E, sobretudo, o que é que significa acolher o Espírito Santo. Como ela acolheu o Espírito e se entregou à aventura da maternidade divina, que trouxe, sem dúvida, muitas dores, e por isso temos a Senhora das Dores, que trouxe muitas circunstâncias de desafio para dizer sim, e por isso temos a Senhora do sim. E certamente que ao longo dos tempos vimos carimbando Maria com tantos nomes quantas as nossas necessidades. E quando o mundo anda mais perturbado, inventamos-lhe mais um nome e chamamos de Senhora da Paz. E quando a gente está muito atrapalhada e precisa de remédios, e lá chamamos de Senhora dos Remédios. Mas ela só tem um remédio. Ela só tem um alimento para nos dar. Fazei tudo o que Ele
Fazei tudo o que ele vos disser. E nestes dias, tanto na preparação da primeira comunhão, como na preparação daqueles e daquelas que amanhã vão fazer a profissão de fé, nós descobrimos que Ele fala nos nossos corações, que Ele fala na nossa consciência. Como Maria, precisamos sempre de arranjar momentos de escuta. As da Legião de Maria que estão aqui, passámos estes dias em quarta-feira, não é? No convento de Mafra, e o sacristão explicou-nos lá muito bem o quadro da Anunciação. E a fantasia daquele homem de 80 e não sei quantos anos deixou-me completamente estupefacto. Como ele conseguiu pintar tanta coisa com palavras para imaginar como é que Maria estava lá em casa e foi surpreendida pelo mensageiro do céu. É esse retiro que tantas vezes nós precisamos de fazer. Num mundo extremamente conturbado, num mundo extremamente agressivo, já começa a aparecer muita gente que diz que precisa de ir para a montanha, que precisa de ir para o sossego, que precisa de se retirar. Mesmo gente que não tem crença, que não tem fé. Essa é a necessidade e o remédio primeiro que nós precisamos. Irmos ao lugar, ao retiro, onde possamos aprender com Maria a aguardar o Espírito de Deus que vem. Nesta noite de vigília de Pentecostes, nesta peregrinação das duas comunidades desta nossa paróquia, e como escutamos o primeiro texto que nos foi lido, não podemos deixar de referir aqui e agora esta alegria de sermos paróquia que peregrina e de sermos, como vamos experimentando, uma paróquia que vai renascendo na maneira de fazer as coisas, que vai renascendo pela multiplicidade daqueles que partilham, que vai renascendo pela disponibilidade e pela integração das idades, dos estratos etários, dos pequeninos aos mais velhos, como estamos agora aqui. E como já sabemos, iremos estar na peregrinação a Fátima. Penso que vai ser a primeira vez desde que eu cheguei que vamos ter uma peregrinação que estaremos todos, dos pequeninos aos mais velhos. Damos graças a Deus por este trabalho que o seu Espírito vem fazendo aqui conosco, sabendo que tudo o que Ele nos pede não é outra coisa senão a perseverança. Porque Jesus disse: só aquele que perseverar até ao fim será salvo. Por isso que tenho muita pena quando às vezes ouço dizer aquele e aquela desandaram, foram não sei para onde. Às vezes até vão para outras paróquias vizinhas, onde talvez o ninho é mais quente, onde talvez as coisas são mais acomodadas. Nós temos uma paróquia que nos desafia. E o próprio facto de sermos duas comunidades já é um grande desafio, e nós, muitos e muitos de nós, estamos fazendo essa experiência. Estamos a aprender a sermos uma paróquia de gente diversa e a sermos uma paróquia que se recria em cada momento da vida. Por isso esta Eucaristia é essa ação de graças pelo Espírito que suscita no meio de nós apóstolos de todas as idades. Apóstolos de todas as idades, dos pequeninos aos grandes, e graças àqueles como os catequistas, sobretudo catequistas e dirigentes do agrupamento, que